Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa entrar verdadeiramente no seu coração e abençoe sua vida. Tem situações que acontecem em nossa vida que são passageiras. Elas vêm e passam. Mas tem situações que são duradouras. Quanto mais você quer se livrar, mais o negócio fica enrolado. Mas quando é somente desenrolar no sentido literal da coisa, é fácil. Porque damos um jeito aqui, outro ali. Mas e quando o problema só se agrava e acaba virando uma tempestade tão grande que parece que nada vai conseguir resolver o problema? O que fazer? A esperança de viver acaba, e muitos nesse momento só esperam a hora de morrer. Você já conheceu alguém assim? Vamos prestar atenção nessa mensagem de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos do 18 ao 20. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Esses homens perderam a esperança. O apóstolo Paulo estava sendo julgado por estar pregando o evangelho e ele foi preso e já havia passado por alguns tribunais. Mas ele apelou para César, e ele estava sendo levado para Roma para ser interrogado. Mas eles perderam muito tempo passando por várias cidades, e o inverno já estava chegando. Com isso, Paulo deu um conselho para os oficiais do navio. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 9 e 10. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Paulo, apesar de estar sendo levado como prisioneiro, dava conselhos a estes homens. Ele não ficava calado, ele dava bons conselhos. Mas, como diz o ditado, se conselho fosse bom não era dado, era vendido. Paulo falou com eles, mas eles não resolveram dar ouvidos. Então veio uma forte tempestade sobre eles, em que eles começaram a lançar as cargas do navio fora para poder tentar salvar suas vidas. Mas estes homens já estavam sem esperança. Pergunto a vocês o seguinte: se você está em um lugar e alguém diz para você, não vá por onde você quer ir, ou do jeito que você quer ir, porque você poderá sofrer consequências, você vai ouvir? Ou você vai encarar e achar que não tem nada demais? Quando essas palavras são proferidas por pessoas que não conhecem Deus e não têm temor no coração, não conhecem a sua palavra, a primeira coisa a fazer é amarrar, é repreender essas palavras, depois orar a Deus e pedir a direção dele. Mas quando o conselho vem de um homem de Deus, deve-se escutar. Paulo era um homem que pregava o evangelho, e esses homens sabiam disso. Tanto eles sabiam que o prenderam para o interrogar. Mas quando as pessoas não temem a Deus, elas não escutam. Elas não dão ouvidos a Deus, quanto mais aos homens. Então, por não ouvirem o que Paulo falou, todo o navio e toda a carga iria se perder, e também provavelmente a vida de todos que ali estavam se perderiam. Ouvir, para quem não conhece Jesus, é tão difícil, não é verdade? É muito difícil a pessoa ouvir, a pessoa que não conhece tem um coração endurecido. Eu mesmo, antes de me converter, não conseguia ouvir crente ou ouvir falar de igreja. Um amigo pregava para mim, mas sempre debochava e dizia: crente é tudo ex alguma coisa, ex-viciado, ex-alcoólatra. Eu não conseguia ouvir. Vocês já repararam nisso? De como é difícil falar de Jesus
para pessoas que têm um coração duro para o Evangelho e também de ouvir alguém falar de Jesus antes de conhecer o Evangelho? Parece que não tem entendimento e o coração ainda não está preparado. Essas pessoas, elas não têm o coração preparado para receber a palavra de Deus. Por isso, a necessidade de estar sempre falando para preparar o coração das pessoas. Paulo, antes da viagem, falou o que iria acontecer, ou seja, ali ele estava preparando o coração daqueles homens, para depois eles ouvirem a voz de Deus. Pergunto a vocês, quando vocês leem a palavra, vocês se preparam antes? Ou vocês começam a ler de qualquer maneira? Todas as vezes que vocês pegarem a palavra para ler, faça uma oração antes. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração para ouvir o que Deus tem para lhe falar. Todo culto nas igrejas começam com louvores. Sabe para quê? Para poder preparar o coração das pessoas para somente depois ouvir a voz de Deus, ouvir o que o pregador vai falar. Aqueles homens não estavam preparados ainda para ouvir, e Paulo falou já os preparando para o que iria acontecer. Paulo, quando a situação estava complicada, foi fazer o que os homens e mulheres de Deus, em meio a uma tempestade, têm que fazer: orar. Esse homem foi orar e teve resposta. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos do 21 ao 25. Prestem atenção nesses versículos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Olha a fé desse homem. Esse homem orou e teve resposta. Depois que veio a tempestade, aí as pessoas ouviram o homem de Deus. Será que as pessoas precisam esperar a tempestade chegar para depois ouvir? Será que é preciso esperar o problema chegar a um ponto que não há mais solução, humanamente falando, para poder ouvir a voz de Deus? Tem muitas igrejas com ótimos pregadores da palavra, com boas palavras para serem ouvidas, e quem ouve a voz de um homem de Deus, ouve com certeza bons conselhos vindos do Senhor, vindos de Deus. Pare de ouvir pessoas que vão te dar conselhos ruins. Paulo tentou aconselhar o centurião que o estava levando, mas vejam o que o centurião fez. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 11. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Se ele tivesse ouvido, nada teria acontecido com eles, mas ele não quis ouvir o bom conselho do homem de Deus. O que é melhor ouvir? Um bom conselho de um homem de Deus ou um conselho de quem não conhece Deus? Pensem, reflitam. Muitos estão dentro das igrejas ouvindo quem está fora da igreja, ouvindo conselhos errados. Muitos que estão fora da igreja estão precisando ouvir a voz de Deus e acabam não ouvindo, pois estão deixando outras pessoas falar. Muitos falam: para que ir para a igreja? Só para dar dinheiro para o pastor? Pastor é tudo ladrão. Não é assim que as pessoas falam? Quem nunca ouviu isso? Muitos desistem de entrar na casa do Senhor, pois acham que a igreja é só pedir dinheiro. Muitos não vão só por causa disso. Esquecem que tem uma boa palavra. Ninguém na igreja te obriga a dizimar e ofertar. Existe um momento de oferta? Sim, existe. Mas o pastor nem os obreiros vão te cobrar por ter ouvido uma boa palavra. É de graça. As pessoas que dão ofertas para a igreja são pessoas agradecidas pelos milagres que Deus fez. Não é porque o pastor pediu e ela se sentiu obrigada a dar.
ela deu porque ela se sente agradecida. Então pare de inventar desculpas e passe a ir à igreja. Uma das desculpas de quem não quer ir para a igreja é dizer que não vai dar dinheiro para pastor. Então vá sem dar nada, não leve nem dinheiro. Na hora da oferta, vá embora. Não espere o pastor pedir. Ouça a palavra e com o tempo eu tenho certeza que você será mais um que agradece com as suas ofertas. Os milagres de Deus estão à sua disposição, mas não deixe de ouvir a voz dele, pois se você acha que sua vida está cheia de problemas e sem solução, só há um jeito dessa situação mudar. E esse jeito é você ouvindo a voz de Deus e deixar ele tomar conta de você. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por mais este ensinamento. Como tem pessoas precisando ouvir bons conselhos, precisando ouvir a sua voz. Mas infelizmente as pessoas estão ouvindo mais coisas no mundo do que a palavra de Deus. O Senhor diz na sua palavra: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E é verdade, Senhor. Muitos estão precisando ouvir a sua voz. Paulo deu um bom conselho para aquele centurião, dizendo para eles não pegarem aquela rota, aquele caminho. Mas ele preferiu ouvir o comandante do navio, preferiu ouvir conselhos de pessoas que não te conhecem. E é assim que acontece na vida de muitas pessoas. Estão ouvindo a voz de pessoas que não te conhecem. Pai, que possamos sim ouvir a voz do Senhor, a voz do bom pastor. E que pessoas, sim, pessoas que te conhecem, possam nos aconselhar. Nós não queremos ouvir pessoas que não conhecem a tua palavra. Nós não queremos ouvir pessoas que distorcem a tua palavra. Pai, que a presença do Senhor cada vez esteja mais forte em nossas vidas. É o que te pedimos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se gostaram, compartilhe. Compartilha, pessoal, com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que estão precisando ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.